1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. Desde ontem, gente, eu estou estudando essa palavra, eu estou remoendo esse princípio, porque tem gente que entrou aqui hoje achando que foi sepultado, mas na verdade foi semeado. Tem gente aqui achando que foi semeado, mas foi sepultado. Para que serve a escuridão? Para o que serve a escuridão? Para que serve o ventre da terra? Se as duas coisas são tão parecidas para quem assiste, pode ser que o seu auditório, que as pessoas que estão assistindo esse momento seu, estejam fazendo mau juízo a respeito do plano de Deus para a sua vida. Ou para a morte, para a sepultura, ou para a ressurreição. Tem gente que podia ajudar e não está ajudando. Tem gente que podia socorrer e não está socorrendo. Tem gente que podia estar acrescentando e não está acrescentando. Tem gente que podia estar ignorando, mas deu jeito de lá cavucar, pobre da semente. Presta atenção, isso é muito importante para a sua vida e para a minha vida, o que nós vamos ler nessa hora. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Que coisa tremenda, gente. Se você olhar a Bíblia de maneira sistêmica, você vai compreender que tudo gira em torno de agricultura. Eu não sou uma expert em agricultura. Eu, sinceramente, estudo de maneira muito superficial, porque no seminário é que eu fui desafiada a cuidar do meu primeiro broto de feijão, porque na escola não deu certo. Quando me viram com esse jeitão esquisitão, esbaforida, antigamente dizia assim, fulano tem disritmia. Já fez o exame de botar aquele monte de coisa na cabeça? Então, tinha gente que tomava gadernal e tudo, né? Quando era criança, meu tempo tinha outros remédios. Mas dizia assim, fulano tem disritmia. Agora fala que tem TDA, né? Ou DDA, ainda não se decidiu se é transtorno ou se é déficit. Alguma dessas coisas sobrou para mim. Mas eu fiz isso tudo valer a pena. Usei a favor. Porque tudo você pode usar a favor ou contra. Você pode dar a volta por cima. Você não precisa ficar com a palavra, é disritmia. Não, vambora. Eu sou diferentinho mesmo, eu sou mais agitado. Eu faço 5 coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou usar isso em meu favor. Eu vou saltar um pouco mais. Isso tem a ver com o meu propósito. Então, gente, prestem atenção. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que existe uma responsabilidade. O que eu adquiri no seminário foi responsabilidade com plantinhas. E eu fiquei com muita raiva disso, porque eu não queria plantar, eu queria pregar. Parecia negócio de Karate Kid, né? Que bota o cara para limpar o carro. Aí o cara não sabe o que está limpando o carro. Aí depois com a outra mão. Aí quando o senhor Miyagi diz, vai avançar, o cara pá, 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 faz tudo. Lembra desse filme? No seminário também, o pastor dizia, tu não consegue cuidar de planta, como é que tu vai cuidar de gente? Eu dizia, mano, não tem nada a ver planta com gente. Tem sim. Vai levar essa planta para casa, se ela morrer, tu tá frita. Aí eu com a planta. Ai, meu Deus. E agora? Põe no sol. Ah, esqueci no sol, pé, a planta morta. Ai, meu Deus. Põe água, afoguei a planta. Morreu, pastor, morreu. Vai, outra planta agora.
Não adianta querer cuidar de gente que não cuida de planta. Vou te dar uma semente, tu vai comer. Tem que plantar a semente. Mas não pode comer. Passarinho come semente, mas tu não é passarinho, tu é pastora. As sementes têm um dono. As sementes têm um propósito. As sementes têm um conteúdo sobrenatural dentro delas. E tudo depende do que nós fazemos com elas. Se você entende que a Bíblia trata de agricultura todo o tempo, que a Bíblia vai nos chamar de árvores, vai dizer que temos raízes, vai dizer que somos sementes, todo o tempo a Bíblia vai nos comparar com de alguma forma, de algum prisma, com características de plantas. Vejo, como é que você está vendo agora, cego? Eu vejo homens como árvores. Nosso Pai, Deus vai dizer que nós somos árvores. Deus vai dizer que Israel é a figueira. E também vai comparar a gente à figueira. E tantas outras plantas que nós vamos ver. Deus chamando a gente de brotinhos, de plantinhas. E aqui nesse texto existe um desaforo eterno. Deus está dizendo para um grupo de pessoas, de uma igreja, que nem A é bom, nem B é bom. Bom é Deus. Nem aquele que plantou é o máximo, nem aquele que regou é o máximo. Aquele que é o máximo é o que dá o crescimento. Então você está sendo plantado ou você está sendo enterrado? É uma boa pergunta nessa noite. Para o que serve a escuridão? É uma outra boa pergunta nessa noite. A ciência de cuidar de uma semente. Gente, cuidar de uma semente requer ciência. Uma vez colocado no buraco, você será deixado lá. Mas a diferença entre ser enterrado ou plantado está no cuidado do agricultor. Eu estava agora em São Paulo. E fiquei muito sentida, muito abatida quando Jesus levou o missionário Davi Miranda. Gente, eu estava numa conexão e eu saí do avião. Graças a Deus eu tinha uma conexão em Campinas. Eu consegui sair da conexão, larguei a banda com tudo que tinha direito. Peguei um carro e fui para São Paulo. E cheguei a tempo ainda de estar com a igreja que primeiro me recebeu. A primeira igreja que eu entrei para uma reunião de oração, depois que aceitei a Jesus como Salvador, aos 16 anos de idade. Era a única igreja que eu conhecia no rádio. E eu estava ali, quando eu estava chegando na igreja, eu sabia que ia chegar no templo mundial pela primeira vez. E eu disse: Senhor, que isso, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E Deus falou comigo: sementes. E eu cheguei junto com a família, que amo tanto, que tenho tanta estima, que respeito tanto, e abracei com eles e disse: olha, respeitem a semente. Respeitem a semente. Valorizem a semente. Algumas pessoas me perguntaram esses dias: pastora, por que Deus permite que os irmãos lá no Oriente Médio, lá no Iraque, lá na Líbia, que eles sejam mortos? Oh, meu Deus do céu, tem tanta gente sofrendo um choque nesses dias, sendo sacudido nesses dias, porque foram a vida inteira ensinados que crente é Highlander, que crente não pode morrer, que crente não pode desintegrar, que crente não tem doença, que se estiver doente está em pecado. Sabe, um evangelho onde o carro não faz a menor diferença para a gente quando vem a perseguição. Aquilo que a gente ia ganhar, que a gente ia prosperar, não faz a menor diferença diante da perseguição. Preste bem atenção, não quer dizer que nós não sejamos tudo isso na palavra de Deus e pelo poder de Deus, mas significa que isso não conduz a nossa fé, não é em troca de, a gente recebe porque a gente busca primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Algumas pessoas serão sementes, outras serão remanescentes, e outras apenas serão sepultadas. Eu não quero apenas ser sepultada. Eu quero ser semente. E eu posso ser semente viva. E posso ser semente morta. Porque a semente
ela vai frutificar de qualquer maneira. Esses dias a gente estava com a batata doce, que é raiz, não é semente. Mas lá em casa a batata doce começou a dar. Batata doce na fruteira lá. De repente ela começou a dar. A minha irmã, fotografa isso, que Deus vai falar para você alguma coisa. Eu falei, me dá essa batata doida em casa. Fotografando a batata doce, porque Deus ia falar alguma coisa com a gente com a batata doce. É coisa de mulher, gente. Mulher é assim mesmo. E eu falei assim, essa é uma planta dela, Laura, não foi? Eu falei, isso que é raiz, até cortada, até colhida, na fruteira alheia, está dando florzinha, fruto, está dando além do que ela poderia dar. Ela vai ser uma batata doce maravilhosa no meu café da manhã, mas mesmo assim, ela está dando coisinha verde em volta, brotinho, frutinha, coisinhas que eu posso fazer o quê? Semear novamente. Nós estávamos em casa e eu tenho um pé de carambola, adoro pé de carambola, está num jarro, num vaso, não está no chão. Então, ela só pode produzir uma quantidade. Deus olhou para mim, olha para o pé de carambola, e eu vou falar com você. E eu olhei para o pé de carambola e disse, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta carambola dar num vaso, num apartamento, e cheio de vento, e não está plantado no chão, mas a semente é boa, e a árvore foi maravilhosa. Estou eu lá no 12º andar comendo o quê? Um vaso, uma jarra, um negócio cheio de carambola, porque a semente foi cuidada. Não importa onde você foi plantado, se você é uma semente boa, você não está enterrado. Dentro de você existe um potencial poderoso. É redundante dizer potencial poderoso, mas eu preciso repetir. Dentro de você existe um potencial que ninguém conhece, e eu vou te dizer mais um pouco, nem você sabe do que você é capaz. Porque não interessa quem te semeou. Não interessa. Deus é que dá o crescimento. Isso significa que quem te semeou fez porque Deus mandou. Quem botou água em você fez porque Deus mandou. E quem está semeando e quem está jogando água está fazendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E nesses dias você precisa começar a dar resultados. Você precisa começar a botar os seus bracinhos para fora. Você precisa começar a receber a água gradativa que Deus está te dando. Quem tem lugar para estar plantado, gente? Tem gente responsável. Eu lembro da minha avó falando com as plantinhas, gente. A minha sogra que está aqui, então, é a maior faladora de planta que eu conheço. Ela conhece o idioma das plantas, ela fala com as plantas, ela faz carinho nas plantas. Eu já vi. Passa pano nas folhas. Eu descobri hoje, porque eu fui estudar. Eu descobri que quando você vai regar uma planta, quando você vai cuidar de uma sementinha que já virou planta, nem sempre você pode molhar ela no meio-dia. Sabe por que você não pode molhar ela meio-dia? Porque é tão quente que vai evaporar tudo. E o que ela precisa para chegar lá embaixo, na raiz dela, talvez não chegue o suficiente. Eu também descobri que você não molha a planta todo dia. Claro que existem algumas exceções, tem plantas d'água, né? Mas se você molhar a planta todo dia, ela afoga. E é isso que acontece quando a gente dá mais água do que a plantinha consegue receber. Eu estou dando água, a planta dá... Ela vai morrer, ela não consegue absorver a tempo aquilo tudo que foi colocado nela. Mas não é só água que se coloca na planta, é adubo também. Tem que mexer na terra, tem que mudar ela de jarro, botar ela numa outra terra. Se ela é planta de jarro, vai para um jarro maior. Se ela é planta de terra, pelo amor de Deus, coloca ela com as raízes bem profundas. Deus não te enterrou, Deus te plantou. Existe um período determinado para todas as coisas debaixo da terra. E não é porque você esteve na escuridão até agora, não é porque você esteve colocada numa cova até agora, que a tua sentença foi determinada. Deus não disse que está morto. Deus diz que vai crescer, e Ele está cuidando de você. Ele está mexendo na tua terra, Ele está chegando com gente que vai jogar água em você, e depois vai vir um outro que vai mexer um pouco mais, e depois vai vir um outro que tem outro tipo de regador, depois vai vir um outro jardineiro que tem outro tipo de alimento que vai colocar na tua terra, vai afofar a tua terra. Deus não disse que fechou a sepultura a teu respeito. A diferença de ser plantado e ser sepultado está no agricultor, está naquele que cuida, está naquele que na verdade está acima de tudo que é terreno, de tudo que é normal, tudo que você tem que lançar a mão naturalmente, porque Ele de maneira eterna vai cuidando daqueles que são sementes.
E aquilo que foi colocado dentro da terra? Pastora, se eu colocar uma pessoa morta debaixo da terra, ela vai continuar morta. Mas e se eu colocar uma pessoa viva debaixo da terra? Joyce Meyer vai dizer que aquilo que é enterrado vivo nunca morre. Calma, calma. Todo mundo conhece o terror de alguém que já pensou em ser enterrado vivo. Me enterra com o celular, já vi gente falando isso. Com bateria dupla. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que assuntos mal resolvidos, coisas não resolvidas, aquilo que você decidiu enterrar e sepultar, se está vivo, na verdade você semeou, aquilo vai crescer. Acho bom você resolver. Tem gente colhendo coisa que plantou e está com raiva de Deus. Tem gente que plantou, adubou, regou. Não morreu, aquilo não morreu para virar semente. Aquilo está vivo, incomodando, sabe? E você precisa o quê? Desenterrar, resolver e pegar o assunto morto e semear. Aí sim, as coisas estão organizadas. Sabe? Nós somos sementes e temos sementes. A semente, ela só é diferente porque ela tem um propósito. Quem tem um propósito é semeado e é plantado e vai gerar a 100 por 1, porque foi plantado com propósito. Aquilo que é plantado sem propósito pode até ser que cresça de alguma maneira espontânea, porque o Senhor é o Pai das sementes, é Ele que sabe como dar o crescimento. Mas com certeza até aquele que foi plantado como uma figueira de ninguém à beira do caminho, lembra que nós pregamos sobre o figo que foi jogado de um caminho para o outro, de Betânia para Jerusalém? Ninguém era dono daquela figueira. Na outra quarta-feira, no templo grande onde nós estávamos, na tenda, nós falamos sobre aquela figueira. Mas eu continuo insistindo no assunto da semente. Vamos continuar um pouquinho dentro da agricultura, de árvores, sementes e flores e frutos. Olha, quando você tem um propósito e você é plantado naquele propósito, Deus tem responsabilidade contigo, que você é a semente dele. Ele começa a levar gente para te regar, ele começa a levar gente para te cuidar, e você começa a crescer. Você até acha que já viu tudo que está dentro de você, mas quando Deus olha, Miles Monroe vai falar: você vê uma semente de abacate? Eu vejo uma plantação de abacate. Você vê uma semente só de uva? Eu vejo todo um país produzindo uva. Você vê uma coisa pequenininha, mas Deus está olhando dentro de você e está vendo isso multiplicado até as nações. Sementes. Sementes, você precisa acreditar no propósito de Deus para a sua vida. Um bom sinal para se fazer um teste é olhar para você mesmo agora e pensar: eu estou melhor do que quando fui plantado? Ou eu estou pior? Quando eu fui plantado, eu já cresci um pouquinho? Eu já tenho lá uma folhinha verde? Eu já tenho um caulezinho? Ai, já tem uma feridinha em mim para sair um brotinho. Eu já comecei. Eu preciso te trazer uma realidade. Quando nós chegamos à terra, nós somos sementinhas dentro da barriga da mãe da gente. E o processo não é fácil, não. O processo é traumático e doloroso, tanto para a semente quanto para a terra que está segurando a semente. Aqui a terra é a mãe e a semente é você. Os dois semearam, o pai e a mãe. Mas a semente sozinha não evolui. Ela precisa do quê? Do sopro de Deus. A semente está sozinha e ela quer um lugar para ficar, e ela vai arrumar um lugar no útero para implantar. O primeiro choque traz normalmente, quase sempre, aquele sangramentozinho de implantação. A mulher diz: ops, estou naqueles dias. No dia seguinte, ops, não estou mais.
Não é assim? Não é, mulherada? Não é assim? Aí os médicos vão dizer o quê? Implantou. Às vezes implanta bem, às vezes implanta mal. Às vezes é uma gravidez prévia. Às vezes tem que ficar 9 meses deitado, mas está implantado. Está recebendo. Aí faz a vesícula vitelina, lá o saco gestacional. Aí um coraçãozinho, tum, tum, tum. Era uma sementinha só. Mas agora já tem alguma coisinha. A partir das 7 semanas sai um bracinho pra cá, um bracinho pra lá, um coto pra lá, um pra cá, um pezinho. Tum. Ai, já tem uma forminha. Tudo em volta está fazendo uma grande confusão. A mulher está com os hormônios doidos, comendo até as paredes. Todo o sistema está trabalhando em prol daquela sementinha. Ninguém tem a menor ideia do que está acontecendo lá dentro. Se é verde, se é amarelo, se tem cabelo louro, se tem cabelo preto. Não tem a menor ideia do que está acontecendo lá dentro. É surpresa. Diga, eu sou uma surpresa. Diga, eu sou uma surpresa. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui dentro. Pode falar? Fala. Exatamente. E Deus começa a dizer, vai semente, vai semente, vai semente. Lá na terra também, quando foi colocada a semente pelo agricultor, o semeador, ela foi colocada lá e está mó torcida em volta. Vai semente, vai semente, vai semente. Ai, mas dá uma chuva daquelas. A mulher também teve um problemão, sofreu um acidente, ou quem sabe ficou doente. Mas a semente está lá, a semente está lá, a semente está lá. Dizendo, eu não fui sepultado, eu fui semeado. Eu não fui sepultado, eu fui semeado. Vocês vão ver só como é que eu não fui sepultado. Daqui a pouquinho vocês vão me ver do lado de fora e vocês vão ver a diferença entre um sepultado e um semeado. Ah, vocês não estão entendendo não. Só eu que estou aqui debaixo de uma rajada de poder. Meu Deus. Se eu não tivesse com a franja presa, até a franja estava arrepiada agora. Meu Deus, meu Deus. A diferença entre o sepultado e o semeado é o propósito. Tem sepultado tirando onda de semeado. Porque o semeado acha que está sepultado. Vocês estão me entendendo? E eu preciso falar. O pastor Emerson já subiu para me ver pregar. Eu fico pálida, passada. Tá na hora ainda, tá bom, né? Por enquanto, tá mais ou menos, né? Então tá. Eu preciso ir para um dos pontos mais importantes dessa mensagem. Você já entendeu que você é semente. E você já entendeu que tudo coopera para aqueles que foram semeados. Eu quero dizer que você precisa de um lugar escuro. Lembra do casulo? Lembra do tempo da dor? Toda semente passa por isso. O neném na barriga passa por isso. Você dentro da terra passa por isso, dentro desse momento em que Deus está te gerando, está te fazendo de novo nas suas emoções, no seu chamado. Esse tempo de luta que você está passando, às vezes a gente diz, mas parece que está uma escuridão. Mas Deus vem e rompe com seus raios sobre nós e nos livra daquele tempo de casulo, de caverna ou de estar sendo enterrado. Você não foi jogado para ficar aí para sempre. Existe um tempo e agora chega. Deus está na hora de te mostrar para o mundo. Hoje eu vim aqui te desafiar a começar a fazer força, como foi na outra semana, porque Deus já quer mostrar um raminho seu, um outro raminho seu. Se você diz que está no útero, ai meu Deus, 9 meses que eu não saio disso, está o bracinho, puf, puf, puf. As coisas estão se formando. Deus quer te revelar nesse novo tempo, nessa nova dimensão que Ele está te fazendo nascer para ela. Eu não fui enterrado, eu fui plantado. Quando a minha cova for aberta, os que não entendem de agricultura, que
que esperavam que eu morresse para sempre, vão se surpreender com o tamanho da árvore que Deus me tornou. É forte, você entendeu, pastor? Quando eu deitei na minha cama e eu não queria mais me levantar, porque eu estava deprimida, aqueles que não entendem de agricultura achavam que eu estava perdida. Quando eu vim para a igreja chorando, me arrastando como semente morta, os que não entendiam de agricultura achavam que eu nunca mais acharia o caminho de volta, mas eu semeei a minha dor no altar, eu semeei a minha depressão no altar, eu semeei o meu insucesso no altar. Muitas mulheres semearam o divórcio no altar, outras semearam o aborto no altar, e eu quero dizer que aquilo que é semeado não será sepultado, antes será ressuscitado para a glória de Deus. Minhas lágrimas. Apocalipse vai dizer que existem 24 anciãos. 24. Gosto de dizer que um para cada fuso horário da Terra. Essa ideia é minha, tá bom? Gosto de dizer, antes que os teólogos venham. Ninguém chegou a acordo nenhum a respeito dos anciãos, tá bom? Então me deixa, me larga. A palavra diz que eles têm nas suas mãos taças. Em outra versão dirá incensários. Em outra versão dirá vasos. Em outra versão dirá recipientes. Mas eles têm alguma coisa nas mãos que colhe lágrimas. Lágrimas. E o texto vai dizer que das orações dos santos. Quando Cassiane cantou Deus não rejeita oração, oração é alimento, teve gente que ficou, como assim? Que tem gente que não tem o que fazer, fica pegando letra de música de quem está trabalhando, porque não tem sermão para pregar, tem que ficar lendo a letra dos outros para arrumar chifre na cabeça de cavalo, entendeu? Ei! Lágrimas. Existem alguns tipos de lágrimas. Existe a lágrima basal, que é aquela lágrima que é para manter molhadinho o olho. Elas lubrificam os olhos, auxiliam em mantê-los livres da poeira. Esse tipo de lágrima é formada por água, mucina, lipídios, lisozima e um monte de outras zimas que eu não vou dizer agora, não dá tempo. Tem sal, algo parecido com sal, semelhante ao plasma do sangue. Em condições normais, em período de 24 horas, cerca de 0,75 a 1,1 gramas de lágrimas basais são secretadas dos seus próprios olhos. Você tem isso aí. Tem as lágrimas reflexivas, que são as que são resultado de irritação do olho por partículas estreias do corpo. E aí ela tem uma outra característica, uma outra formação. Essa está relacionada até ao vômito. Tosse, bocejo. Essas são as reflexivas.
Mas tem as lágrimas emocionais do choro. E esse terceiro tipo de lágrima normalmente é causada por uma lacrimação excessiva causada por forte estresse emocional, como raiva, sofrimento, aflição, felicidade ou dor física. Geralmente esse tipo de lágrima não é secretada durante situações de combate ou de fuga, quando a adrenalina está lá em cima. Existe também um problema de olho, quando não tem lágrima. Uma desordem ocular causada por uma súbita diminuição da produção lacrimal ou a incapacidade de camadas lacrimais em protegerem as substâncias aquosas do olho contra a evaporação, que resultam em um olho seco. Esse foi um estudo que uma mulher fez. E ela descobriu que a gota da água, a gota da lágrima, de acordo com o sentimento que ela foi gerada, é diferente da outra. Só a mulher para descobrir essas coisas. E eu preciso te dizer nessa hora que as suas lágrimas não são em vão. Chora. Chora. Chora porque a tua lágrima rega a tua semente. Chora porque Deus vai dar crescimento. Chora. Existem situações na vida que a gente só vence chorando, mas não chora para sempre, porque se chorar para sempre mata a semente, afoga a semente. Chora, chora a quantidade correta para o sentimento. Não seja um chorão, um bebê chorão, toca violão. Seja um cara que chora, que reage, que sente, que faz, que acontece, mas porque regou sua própria semente. E sua semente não foi sepultada, ela foi semeada, e lá na eternidade, quando a tua lágrima chega, Apocalipse diz que seres celestiais colhem essas lágrimas. Se nós falarmos de incenso, nós vamos dizer que ela virou perfume. Se nós falarmos de líquido, virou mais água. E se você prestar bem atenção, do trono de Deus sai um rio. Gente, é tudo muito dentro do mundo das águas. É tudo na medida. E esse rio que sai do trono de Deus, ele alimenta toda a terra. Se você olhar a colocação geográfica do rio que sai do trono de Deus para a terra, você vai ver que ele passa no meio das maiores potências e nações mais importantes sobre a terra, que hoje estão em maior relevância e sempre estiveram. Isso é um outro culto para a gente falar sobre isso. Sobre o rio, suas afluentes e os países onde esses rios passam. Mas eu quero falar de você que é semente. Você já entendeu que você é semente. Você já entendeu que você chorou o suficiente. Você já entendeu que você jogou sobre a terra o que tinha que ser jogado. Sobre o seu problema, o que tinha que ser derramado. Nem mais, nem menos. Você já entendeu que você pode ser semente. O seu casamento pode ser semente. Tudo aquilo que não serve para resolver o seu problema é semente. Não dá para pagar a conta, é semente. Não dá para resolver, é semente. Não dá para eu lidar com isso, então entrega para Deus que é semente. Agora não fica pegando a semente, enterrando a semente, tirando a semente, olhando a semente para ver como ela está e botando ela de novo. Ninguém faz isso. Planta a semente e confia, porque quem dá o crescimento não é você. Quem dá o crescimento não sou eu. Quem dá o crescimento é o dono da semente. Eu me orgulhava muito de não chorar. Eu me lembro que antes de ter o Isaac, eu dizia, mas eu não choro. Besteira, chorar por isso, que besteira. O problema de quem não chora é que não rega a semente. O problema do durão, o que não chora, é que a semente dele vai continuar do mesmo jeito a vida toda. O potencial está lá dentro. Tudo que Deus deu para ele está lá dentro. Mas ele não chora. O problema do que chora demais é que ele mata a semente. Porque cada sentimento produz em nós uma qualidade de lágrima.
Tem uma outra lágrima que é a lágrima de crocodilo. A gente não falou hoje, para outro dia, a lágrima de crocodilo. Também é uma desordem. Eu não sei como é que é ator bom, né? Como é que choram, de repente chora. Ator bom é assim. Aí eu fui perguntar numa escola de atores uma vez e me disseram, eles lembram de algo muito traumático e choram. Né, atriz? Carteirinha e tudo. Tu é atriz para respeitar, hein, Cris? Vamos respeitar. Existe um método para trazer à memória o que não dá esperança. Então eles deixam lá uma ferida aberta, alguma coisa que eles podem lançar a mão a qualquer momento para poder borbulhar e chorar na televisão e te emocionar também. Então preste bem atenção, há tempo para tudo. Cada lágrima tem seu propósito. Cada sentimento gera em nós uma lágrima diferente. Ou a parte do escuro da terra de estar enterrado não é para sempre para quem foi semeado, só é para sempre para quem foi sepultado. Hoje você precisa decidir se você foi semeado ou se você foi sepultado. E como é que a gente descobre se a gente foi semeado ou se foi sepultado? Se a gente tem propósito, a gente foi o quê? Semeado. Se a gente não tem propósito, a gente está o quê? Sepultado. E eu não consigo ver ninguém aqui sepultado nessa noite, não. Eu não consigo olhar para você e acreditar que você foi sepultado, porque ninguém nasceu nesse tempo em que você nasceu à toa, por combustão espontânea. Nasceu não sei por que nasceu, um erro de Deus, um erro do pai, um erro da mãe, eu sou um erro. Não, querido, você é uma semente, você não é um erro. Bota na tua cabeça que você é uma semente. Ah, mas você não sabe de onde eu vim, você não sabe a família que eu tive, você não sabe a história que eu tive. Meu bem, tudo adubo, tudo cooperando para você, para te deixar melhor, meu bem. Toda a história da sua vida. Ai, dá um glória a Deus aí se você entendeu. Ai, glória a Jesus, aleluia. Você nasceu no lugar certo, na família certa, para ser o que você é, para fazer o que Deus te chamou para fazer. Se tu tivesse nascido cheio de mimimi, tu não tinha coragem de levantar a cara para ninguém, dizer assim diz o Senhor. Se você tivesse sido cheio de lacinho, a vida ia ter que te ensinar um pouco mais. Eu tinha aquele negócio de ser forte demais, de não querer chorar. Deus falou, tu é forte, né? Então vem cá que eu vou te dar um pau. Ah é? Tu é forte, chora, garota, chora mesmo. Eu vou deixar tu ficar normal, porque não é normal não chorar. Se tu não chorar, tua semente não vai nascer. Vamos chorar, meu bem. E aí eu aprendi que chorar não era fraqueza. Chorar era semear a minha semente, era regar a minha semente. Eu aprendi que eu não tinha que ser mais forte do que a casca da minha semente. Deus queria fazer nascer florzinha, Deus queria nascer caule, queria fazer nascer folhinha. E olha, se não quebra a casca da semente, o que está dentro não sai. E olha, eu vou te falar uma coisa esquisita. Você já viu naqueles truques de mágica, quando o mágico pega um negócio pequenininho e começa a tirar um monte de lenço que nunca mais acaba? Aí você fala, é truque, é claro que é truque. Cada dedo deve ter um dedo aí com um lenço dentro. O cara vai, né? Aquelas coisas de truque de mandrake. Aquilo é truque, mas você não é truque, você é semente. E dentro de você Deus não para de tirar nunca. Deus começa a tirar uma coisa, tira outra. Quando você acha que não tem, tem outra. E você nunca tinha visto aquilo dentro de você. Como é que aquilo saiu? Como é que você sabe fazer isso agora? Mas você não sabia ontem. Mas você começa, aí você começa a entender de semente. Você olha e diz, se saiu isso tudo até agora. E eu não tinha a menor ideia do que eu era capaz, eu vou começar a puxar. Eu vou chorar um pouco mais diante de Deus a respeito dessas coisas. Eu vou acreditar no potencial do que foi semeado em mim. Quando você vê uma semente que deu tudo o que tinha que dar, tombar diante de uma geração, você tem que pegar tudo que aquela semente deu, tudo que é bom que aquela semente forneceu, e pegar aquilo que você tem dentro de você, comparar e dizer, acho que eu também tenho. Que fulano fez, você viu? Para tudo. Será que eu consigo? Acho que eu vou chorar mais um pouco. Deus, 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 me ajuda agora, Deus. Quem
que eu preciso? Tu precisa ser adubada. Ah, não, Deus. Ah, vai ter que cavucar a tua terra. Ah, não quero, Deus. Vai, chora agora, chora mais. Vai chorando, vai chorando. Ai, meu Deus do céu. Ah, para de chorar, chorou muito já. Levanta. Caminha mais um pouco, caminha, caminha. Mas tá tudo escuro, caminha pra luz que dá certo. Ai, eu não consigo. De repente... Cris, tu sabe fazer o exercício da sementinha? Vem cá. Eu não vou pedir o Daniel não, que ele já riu aqui. Tipo, me inclui fora dessa. A primeira aula de teatro tu aprendeu isso. Nessa eu fui também. Vai. Posso começar? Começar? Ok. O semeador jogou uma sementinha lá na terra. Pequenininha. Muito pequenininha. Isso. Escondidinha, tá no escuro. Não tem mais para onde descer. Mas aí alguém veio e jogou uma aguinha nela. Parou. A sementinha está em crise. Será que eu cresço? Será que eu volto? Será que eu cresço? Será que eu volto? Ah, mais uma aguinha nela. Uau, cresci a beça. Essa é a hora. Eu vou conseguir. Acho que eu vou me esforçar mais um pouco. Eu vou sair. Mais água. No meio do caminho, o caminho da transição, só tem metade para fora, vem o vento. Ai, acho que eu vou desistir, tá balançando muito. Ai, meu Deus. Ai, acho que eu vou tentar mais um pouco agora, vai ventar, mas eu vou tentar. Vai, bota a mão, vai. Mais água. Mas está escuro, lá fora está muito claro, muito vento, eu não quero sair daqui não, melhor ficar aqui embaixo d'água, bem dentro da água e da terra, aqui tão gostoso, tão quentinho, então melhor ficar aqui. Mas se eu não sair daqui, como é que eu vou saber que é lá fora? Como é que eu vou saber? Eu nunca vou saber. Como é que eu saio? Eu saio. Eu vou tentar mais um pouquinho só. Se tiver mais uma aguinha, só mais uma aguinha só. Efeitos especiais. Sementinha tá virando árvore. Uhul! Pode vir um vento que ela não sai do lugar. Vendaval. Fica aí, árvore. Uma árvore. Folhas. Galhos. Alta essa árvore. Hoje tu veio com a blusa certa em Cristo. Deu bem. Deu para adorar, sempre apanha por causa disso. Uau! Cheia de raízes. Firme. Ventou, tu viu? Não aconteceu nada. Tem que ter fruto. Rapidão, ela fez um... Ator é terrível, gente. Brinca com ator, não. Ai, que maravilha. Fruto. Ela deu outro. Me ajuda a colher. Vem cá, Patricinha. Segura aqui que esse negócio tá bom demais. Vai, aqui. Peraí que a minha marcação de palco tá errada. Vai. Bota a mão. Bota a mão. Duas. Entrega pra Carla. Vai, outra. Vem, Aline. Vem. Não dá pra uma só. Alguém traz uma bolsa, gente. Pelo amor de Deus, dá a volta pro outro lado. Esse lado a gente já colheu muito. Vamos lá. Tá bom. Eu vou pra lá. Nem tanta
Eu tô ruim de ventrílogo, hein? Né? A tática, vai. Eu não dou mais fruto lá na IBC, vou dar fruto em outro lugar, porque aqui ninguém me reconhece. Tu tá igual a árvore de Gertrudes do Pica-Pau, lembra dela? Não é da tua época, não? O pastor lembrou. Aí veio o dono da vinha. Né, o dono. Cara, tá dando fruto essa árvore aqui, não? Corta fora. Esse galho aqui. Tá de pirrar esse galho? Corta ele. E deu bicho nesse aqui também. E corta. Corta de novo. Mas ela lembra que ela foi uma semente. Tem mais potencial aí. Ela era pequenininha quando ela decidiu sair da terra. E como planta nova, mesmo quando a árvore é cortada, se ela estiver plantada em ribeiros de águas vivas, ela dará novamente, e seus braços não pararão de brotar, e os frutos continuarão para sempre. Muito obrigada, a senhora está contratada. O corpo de Companhia de Teatro Profetizando as Nações, por favor, comparecer. Passou no teste, esse emprego é seu. Ela não foi cortada definitivamente. Você viu que ela foi podada, né? Nos galhos. Quando a navalha te pegar, lembre do seu potencial, de tudo aquilo que foi depositado dentro de você. Deus depositou tudo o que Ele tinha em você. Lembra da história do mágico? Ele tira o lenço por truque, Deus não. Deus tira de você o que Ele colocou. Ele sabe o que Ele colocou.